Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é Elis Kimura, especialista em mapas mentais. E toda quarta-feira às 15 eu abro uma live e trago aqui um convidado, ou no caso hoje uma convidada queridíssima, para a gente bater um papo. Enquanto a gente bate esse papo, eu vou montando o mapa mental dessa nossa conversa. E o tema de hoje vão ser histórias terapêuticas, com a minha queridíssima Andréa Nogueira. Ai, gratidão por aceitar meu convite, que saudades! Eu que agradeço, estou muito feliz, honrada por poder estar junto da minha professora de trocentos anos, não vamos contar quando, mas que lá atrás me ensinou mapa mental, do estilo mais antigo que se possa aparecer, no flip chart, no caneta colorida, naquela coisa toda, e eu insisto em fazer até hoje. Claro que não como eu aprendi, viu, gente? Não vou nem mostrar, mas foi o que me ajudou em 1 milhão de cursos e nas memorizações e na segurança de ter um material numa folha só, à mão, e vamos que vamos. Que legal! André, eu vou compartilhar minha tela, e aí, tcharam, eu estou usando o software FreeMind. Fala para mim, aparece para você uma tela cinza escrito FreeMind aqui em Aparece cima? sim. Ótimo, então eu já vou abrir um novo mapa mental, né? Esse software, como o próprio nome diz, né? Ele é gratuito. Ai, nossa, é muito pequeno, 100%. Vamos aumentar aqui. Ótimo, então vamos lá. Histórias terapêuticas. O que será que é isso? E aí eu sempre começo com uma ramificação de dados para a gente se localizar no tempo e no espaço. Então, assim, com a data, a hora, o local, no caso, assim, eu, a anfitriã, e você como a minha convidada. Então, deixa eu ver aqui. Data. Né? Como o mapa mental é uma hierarquia de informações, então a gente coloca o que é hierarquicamente superior, mais próximo do centro, e detalhes vão ficando longe do centro. Então, numa data, dia, mês e ano, o mais genérico é o ano, né? Aí depois do ano a gente vai aqui para o mês, ok? Maio. E dentro do mês, o dia, né? Que é dia 4, uma quarta-feira. A live vai ao ar às 15 horas, né? E a gente vai contar um segredo para vocês. Esta live está gravada, mas ela vai ao ar às 15 horas do dia 4. Então, mesmo que você tenha alguma pergunta, algum questionamento, deixa digitado aqui no chat que a gente vai responder, tá bom? Então, o local é na internet, especificamente no YouTube. E como eu já tenho o link do YouTube, então, na minha tela aqui do monitor externo, eu vou copiar este link e vou colar ele aqui no nosso... Tcharam. Então, eu vou mostrar um erro. Quer ver? Inserir caminho. Então, repare, para poder inserir este caminho, esse endereço no YouTube, eu vou colocar aqui e ok. Não acredito, ele não deu erro. Olha só, eu achei que ele ia dar um erro, porque, por exemplo, quando você tenta inserir uma imagem, sem ter salvo o mapa antes, ele dá uma mensagem de erro, né? Então, por exemplo, aqui eu podia colocar uma foto nossa, né? Tá. Então, por exemplo, aqui, ó, uma fotinho. E aí eu vou pedir para a Andréia dar um sorrisinho. E aí, ó, aqui eu vou colocar Andréa Nogueira e a sua foto. Repare, agora sim ele vai dar mensagem de erro. Selecionar imagem, ó, falha no link, não pode ser salvo. Por isso que eu digo que o meu drama, às vezes, com os desenvolvedores, programadores, é que a linguagem que eles usam
não faz sentido para quem é consumidor final, né? Para quem está usando aqui o software. Sim. Aí eu tinha muitos alunos que me ligavam assim, professora, eu acho que eu fiz download da versão errada. Ou eu acho que eu não instalei direito. Ele deu uma falha aqui no link que eu não sei mais o que fazer. Isso só dá essa falha porque você não salvou o mapa antes. Então, aqui em cima, ele aparece como mapa mental asterisco, porque deveria ter o nome do tema central. E aí, se a gente vir aqui, salvar, ok. E aí, a hora que a gente salva o mapa, tchan, 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 aqui virou o mesmo nome do tema central. E repare que não tem mais o asterisco, porque a última alteração já foi salva. Né? Então, agora sim a gente consegue inserir uma imagem aqui, que no caso vai ser do desktop, as fotos que nós tiramos, ok, e tcharam, temos a Andréia aqui. Uau! E aí aqui eu vou colocar Liz Kimura, e repare outra coisa, né? Eu coloquei a palavra foto, né? Mas ó, ele apagou a palavra e colocou a sua imagem. Então, essa também é uma característica. Quando você insere uma foto, ele vai substituir a palavra que você colocou. A minha cara. Eu vou trocar essa foto. Mas você avisou, é para sorrir. E olha o meu sorriso gigante. O meu sorriso é de encantamento. Eu estou vendo, parece que pela primeira vez, um mapa mental construído no computador. É muita informação, é muita beleza junto. E aí, o nosso tema, então, no caso aqui, né, o tema que já está no centro, né, que são essas histórias terapêuticas, que também poderiam ser chamadas de o que mesmo? Biblioterapia. Biblioterapia. Então, a gente ainda vai falar sobre a diferença entre elas. E é claro que o mapa mental precisa ser colorido. Então, já vamos adiantar aqui as cores. E, além de ser a organização de palavras-chave, né? E a hierarquização dessas mesmas palavras, precisa ter cores e imagens. Então, aqui na nossa lateral, temos alguns ícones. Então, eu vou representar aqui data com calendário, hora, um reloginho, local, tipo uma casinha, né? Mas uma casinha global. Então, aqui não tem o globo, né? Se tivesse o globo terrestre, seria... A gente podia colocar como... como se diz? Internet. E aí eu já grifei os dois para colocar nós de carinha feliz, como convidada anfitriã. E o tema, não sei, acho que eu vou deixar como esse folhinha de papel. E eu costumo dizer para os meus alunos, né, que é importante salvar, né? Deus ajuda quem salva, mas Liz Kimura não faz milagre se você não salvar o seu mapa mental. Então é importante salvar. E aí, como que eu descrevo Andréa? Andréa é uma contadora de história? É assim que eu descrevo? Como que... Porque tantas formações, tantas certificações nessa área. Então eu estou tão encantada com as cores, com tudo que está acontecendo, que não sei nem me descrever. Mas, assim, o meu currículo oficial é o meu currículo daquela paixão de alma e de vida é outro. E aí eu explico. Eu sou advogada de formação e trabalho no Tribunal de Justiça há mais de 30 anos. Então, é o meu trabalho, é o meu lado profissional, que não deixa de ter o meu outro lado profissional, que eu sou contadora de histórias. Entendi. Em relação à data, tá certo que a gente colocou aqui
o dia de hoje, né? Mas, normalmente, como a gente está numa gravação, as pessoas podem assistir isso este ano, ano que vem, daqui a 10 anos, eu não sei até quando que o YouTube vai existir. Então, teria o ano, há 30 anos, seria o quê? Quando eu entrei no tribunal? É. 1990. 1990. É. Então, vou colocar aqui, ó, desde... Porque aí quem estiver assistindo, no ano que ela estiver assistindo, faz as contas. Tá bom, tá bom. E aí, contadora de histórias. Para mim, você foi a primeira profissional, né, de contação de histórias que eu conheci na vida, né? Hoje eu já sei, quando a pessoa fala sobre contação de história, eu falo assim, eu já sei, porque eu aprendi com você, né? Mas, e essa contação de história, essa segunda profissão... Essa oficial veio em 2004. De 2004. Entendi. Nossa, então você já tem... Quase ontem. Tem quilômetro rodado. Tenho. E assim, ela é uma contadora de história tão maravilhosa que há 13 anos atrás eu a convidei para contar a história de como eu conheci meu marido, né, no nosso casamento, que ela contou a história dos noivos, né? Então foi muito legal. Quando a gente encontra com os convidados, eles falam, gente, aquilo foi muito 10. E foi mesmo, porque eu já tinha feito vários aniversários, homenagens, mas estar numa celebração de casamento foi assim também de uma riqueza, de beleza e de tudo, e de coragem da noiva. Porque como é que uma noiva convida uma contadora de história para contar a história de como conheceu o marido? Enfim, foi assim, bárbaro. Não dá nem para entrar em detalhes aqui, porque senão precisamos de horas. Fora toda a beleza daquela festa, daquele casamento tradicional, os kimonos, eu fico encantada até hoje, enfim. Se você não me interrompe, você sabe que eu falo muito. Contador de história, gente, fala. Eu sempre digo o seguinte: eu falo para não esquecer como faz. Então, eu falo o tempo todo. Aquelas, o que eu fiz? Eu cliquei no lugar errado, né? Por isso que eu falei, não tem palavra aqui. Eu fui colocar em 2 linhas e aí eu esqueci de centralizar. Acho que fica mais bonitinho se ficar centralizado, né? E negrito também. Ok, agora... Eu vou ter que contar um bastidor aqui. Como eu acho incrível a Liz conseguir perguntar, conversar, falar, lembrar do próprio casamento, lembrar dos episódios e ainda fazer o mapa mental ao vivo e a cores. Tô assim, ó, até um pouco engessada. Falei, não vou me mexer para não estragar. Eu vou fazer uma parte aqui, eu tenho maior dificuldade com a tecnologia. E a Liz é um braço direito, esquerdo, 2 pernas e tudo mais, para que a coisa flua bem. Por isso que também aceitei esse convite maravilhoso, porque sabia que estava em boas mãos. Confiança é tudo. Imagine. Eu queria entender primeiro assim, o que são histórias terapêuticas? Qual que seria a definição ou conceito de histórias terapêuticas? Tá. Eu escolhi o nome Histórias Terapêuticas para ficar mais próximo daquilo que eu gosto. Por quê? Por mais que a gente pense terapêutico, está sempre voltado àquele que cuida. A terapia em si é um cuidador, e tem infinitas terapias, mas a gente associa logo ao psicólogo, a um psicanalista, a um massagista, porque tudo isso são terapias, ao reiki, enfim, as pedras quentes, a cromoterapia. Então, tudo aquilo que é para cuidar e trazer bem-estar para o outro, autoconhecimento, segurança, confiança, é uma forma de cuidado, é uma terapia. E o uso do quê? De histórias. E aí que vem esse diferencial. Não é qualquer história. Mas tem que ser uma história específica? Não.
Tem todo um engajamento para que essa história possa ter esse cuidado, ter essa veia de chegar no outro de forma que possa tratar algo, cuidar de algo. Então, eu vou dar como exemplo aqui. Ah, mas eu nasci e fui criada, minha mãe contava história do Chapeuzinho Vermelho. Que ótimo, é super terapêutica a história de Chapeuzinho Vermelho, até mais do que terapêutica, ela cuida de N arquétipos nossos, ela cuida de N situações da vida e tudo mais. Mas quando você está no colo da mãe ouvindo a história, ela só é prazerosa, ela só está cuidando de um espaço, do afeto, da confiança, do entretenimento, que está tudo bem, já cumpriu a função. Mas quando você conta uma história com mais nuances, com mais aprofundamento no teor da história. Porque normalmente a mãe da gente conta uma história porque ouviu da avó, da bisavó, foi passando história de pai para filho. Então você não está com aquele engajamento e com aquela estrutura técnica da contação para um fim específico. E aí vou abrir um outro parênteses, vamos dizer, uma pessoa que está lidando com ansiedade. Ela quer tudo para ontem, ela está naquele agito, você mal termina a frase, ela já te perguntou outra coisa, e não está querendo se ver uma pessoa ansiosa, porque não, ela só é uma pessoa que gosta das coisas com urgência, ela não tem tempo a perder, só que tempo a gente sabe que todo mundo tem o mesmo, 24 horas. Se alguém está tendo mais que 24 horas, reclame com o universo, porque está havendo um disparate aí. Todo mundo acorda, todo mundo vai dormir, e o sol aparece todo dia, ou se não está nublado, mas ele está lá. Então, se você tem 24 horas, eu também tenho 24 horas, a gente precisa se organizar para que a coisa flua bem dentro desse espaço. E se eu der uma resposta no automático, porque eu quero que você seja mais rápida na sua fala, não vai resolver. Vai truncar as falas. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Aqui com vocês, eu já mudei de entonação e de ritmo algumas vezes. Quando eu falei da pessoa ansiosa, eu vim correndo aqui, mexi com as mãos, me movimentei inteira para poder explicar com todos os meus sentidos o que é uma ansiedade. E um perfil, uma pequena camada de ansiedade. Mas a hora que eu falo que a gente precisa lidar com isso, ouvir até o final de uma frase, esperar que as coisas aconteçam no seu devido tempo, respeitando o tempo dos outros também. Nesse momento eu mudei a minha fala, eu trouxe uma calmaria, espero, né? Vocês vão dizer aí no chat se foi propiciado essa calmaria, para que vocês possam vir e que nós possamos estar na mesma calmaria, para que a conversa possa fluir. Não que não possa ser agitada e a gente entre aqui num outro turbilhão maravilhoso, até de um trava-língua, ok, mas a gente tem que ter esse propósito muito claro daquilo que a gente quer. E na história terapêutica eu preciso ter esse cuidado com o outro, saber o que o outro precisa, em que estado ele está desta necessidade, e em cima disso eu vou escolher a história, a entonação, a dinamização e uma infinidade de técnicas para que a pessoa possa ser cuidada como ela merece e como ela precisa. E aí você deu exemplo, por exemplo, ótimo, né? Essa redundância de ansiedade, mas também tem outras situações que essa técnica de histórias terapêuticas Sim. Ansiedade é o que tem acontecido mais na pandemia, né? E pós-pandemia também, porque agora está tendo o efeito contrário. Ficamos isolados, nos acostumamos com o isolamento e agora temos que voltar no presencial, uma angústia, uma afobação. Temos a depressão, temos o luto, temos as síndromes diversas aí, das melancolias da vida. E a gente tem que ter sempre o cuidado, não vamos aos extremos, as tristezas. Ora, como não cuidar de um luto de quem perdeu as pessoas queridas? Então, a gente tem que amadurecer, cuidar, observar, tem prazo isso, e tudo isso é observação. Então, uma infinidade de sentimentos, o autoconhecimento, através das histórias.
Porque a gente acha que se conhece, e muitos, eu tenho certeza aqui que se conhecem, mas o que é realmente se conhecer? É detectar o que é uma melancolia, do que é uma tristeza, do que é um estágio do seu movimento de autoperfeccionismo, ou não, é realmente um toque. E não tem problema se você é perfeccionista ou se você tem o toque, mas você precisa saber identificar e conviver com isso. Não, eu odeio ter mania de limpeza, é um sofrimento para mim, mas deixa eu já limpar essa tela aqui, porque eu não estou aguentando olhar essa digital que está aqui. Ora, então, se está me fazendo mal, eu preciso cuidar. Mas se eu estou limpando a digital e estou achando que está perfeito, ótimo. Que eu falei da tecnologia, eu tenho aversão à tecnologia. E eu falo isso com naturalidade, mas a minha mão não deixou de transpirar. Será que eu posso apertar? Será que eu não posso? Será que vou mexer em alguma coisa que muda e sumo daqui? Vai que eu aperto esse microfone sem querer. Então, as minhas ansiedades estão aqui, estão sendo reconhecidas, validadas. Isso é o autoconhecimento. E o que eu vou fazer com isso? Eu consigo deixar de transpirar a mão? Não. Mas eu vou ter um paninho aqui do lado que me traz algum conforto, eu vou respirar fundo, eu vou usar de uma meditação, eu vou lembrar de uma história que me traz algum alento, eu vou lembrar de algumas situações engraçadas ou prazerosas que me tiram daquela angústia de que, olha, se tiver que apertar o microfone e der tudo errado, o que mais vai acontecer? A Liz vai assumir, vai se desculpar, vai dizer que isso acontece, a nossa convidada volta um outro dia, ou volta daqui 5 minutos, e eu volto e vou me desculpar da mesma forma, eu vou dar a gargalhada, porque eu me conheço, eu sei que quando eu estou muito nervosa, eu dou uma risada solta. Por que estou nervosa? Antigamente era, hoje em dia, porque eu já descobri que rindo fica mais fácil consertar os erros. Aí sim, é todo um processo. Gente, que bacana. Andréa, na semana passada, a minha convidada foi a Karina Pólido, que já recebeu um prêmio como a vendedora mais cara de pau do Brasil. E foi tão hilário, porque ela trouxe uma embalagem lá, um produto, escrito lá, óleo de peroba, para cara de pau dela. Olha... Ela tirou altas gargalhadas. E eu vou dizer, então eu sou concorrente dela no produto, né? Porque as pessoas sempre diziam assim, mas você é muito cara de pau. Eu falava, será? É sempre tão macio, eu de manhã cuido dessa cutis, mas se disserem que o óleo de peroba vai ficar melhor, opa! Eu acho o seguinte, a gente começa por N inícios, aqui como mapa mental, você explicando para a gente por esse centro, pelo tema, você optou por refinar e botar em 2 linhas e tudo mais. Assim é o autoconhecimento, é um processo. E o que acontecia comigo? Eu era muito tímida, eu era uma pessoa que ficava numa angústia, num terror de ter que falar. E claro, estou falando dos idos de banco escolar, que é um tormento, não sei se alguém já passou por isso, mas você vai ser chamado, vai ter uma chamada oral, você vai declamar, você tem um trava-língua, sei lá, um texto, você vai na lousa. Aquilo me dava um desconforto, a tremedeira, a boca seca, a mão suando, uma vontade de sumir, uma tristeza. E o que acontece? A minha mãe é contadora de histórias. A minha mãe sempre tinha uma história daquela situação. Um exemplo, costureira também, minha mãe. Então, ela ali na costura, na medida de um molde, numa fita métrica, num planejamento, que era um papel, às vezes até um jornal cortando o molde antes de ir direto para o tecido, ela ia aguçando em mim as etapas. A roupa não ficava pronta só ela olhando para o tecido. Ela precisava de tirar medidas, então tinha uma fita métrica, então ela tinha uma forma de ensinar ética, para mim, ética e moral ali. Que tamanho é esta roupa? Quanto mede esta pessoa? Se eu fizer uma coisa gigante, ela vai ficar sambando aí dentro, vai sumir dentro dessa roupa e vai ficar ridícula. Ao mesmo tempo, se eu fizer estreita demais, ela vai ficar apertada, que ela não vai conseguir respirar e vai ser um horror. Com medo de andar e rasgar, e corre o risco.
Em contrapartida, quando ela media naquele molde o tamanho certo, de acordo com aquela pessoa, a chance de errar é mínima. E mais, eu não vou pôr direto na máquina, eu não vou cortar direto, eu vou alinhavar, eu vou fazer um processo antes, então vai ter 2, 3 provas, e com isso eu ia aprendendo que eu não precisava ter pânico, eu não precisava querer sumir no mundo, eu simplesmente podia fazer uma leitura prévia, eu podia compreender que se eu trocasse palavras, podia ser sim uma dislexia ou não, só um processo de angústia pela exposição pública. Ultimamente tem sido maravilhoso essas lives, a exposição é pública, mas só de um pedacinho. Então, se eu estou de pijama daqui para baixo, eu não estou constrangida. Se tem um furinho na meia, ninguém está sabendo. Diferente do que você lá no público, com aquela sandália de salto bonita, elegante, que te cozinhou os dedos e eles estão saltando nas tiras. E você tem que estar na mesma elegância de quem entrou. Ora, quando alguém aqui, a partir de hoje, tiver com sandália que está te acabando com a alma, está deixando o seu pé, aquele pãozinho de padaria, lindo e entrelaçado, e que você não sabe mais se você respira pelo nariz ou pelos pés, porque você só concentra neles, e o teu coração, você tem certeza que está lá, porque ele fica bombeando, você conte para o seu ouvinte, meus pés estão me matando. Essa sandália não é a que eu deveria ter usado hoje. Eu estou numa angústia profunda. Eu queria tanto estar descalça. Esta verdade, o outro vai rir, vai achar que da onde tirou isso? Ela é uma pensa cliente do óleo de peroba, porque onde já se viu isso? Mas te trouxe um conforto. A sua verdade trouxe o seu conforto, que agora você consegue deixar a pulsação dos pés lá, e você retoma para a tua fala, e você vem e diz o que realmente veio para ser dito. Então, a história terapêutica ajuda na oratória, ajuda na timidez, ajuda naquelas angústias que você nem sabe que nome tem. Porque você escuta a história, você vai fazer uma reflexão sobre ela, e você vai ter esse cuidador que ainda vai te perguntar, não se você entendeu ou desenha a história, porque aí você está indo para a história no fundo educativo, no entretenimento, desenha o que você entendeu da história. Isso mata, coitadinho dos alunos, tá bom? Deixa só ouvir, deixa só aproveitar. Mas, claro, se tem um propósito na educação, segue esta linha. Mas se você quer só cuidar e acolher aquele aluno, não precisa desenhar nada, não precisa fazer nada. Só vamos viver a história. Quem que vamos ser agora? Chapeuzinho ou lobo? Sem julgamento, quem é bom, quem é ruim? Não é essa a proposta. Mas se eu quero ser o lobo, eu estou dizendo uma coisa muito importante. Eu quero o quê? Eu estou faminto de algo, eu preciso mostrar uma carapaça para afastar as pessoas, eu preciso mostrar dentes grandes, eu preciso dizer que eu vou te comer porque eu sou mais forte que você, ou eu estou tão inseguro, estou tão injuriado comigo, que eu preciso, então, usar aquela projeção para me cuidar, para te afastar, ou para tantas outras coisas. Isso eu estou usando só é como se fosse uma cebola mesmo, é só uma pequena camada do teor das histórias. E eu usei aqui, que estou falando da Chapeuzinho Vermelho, porque a que está aí para todo mundo, é a primeira que a gente tem na lembrança, mas se a gente for investigar a fundo, o Chapeuzinho Vermelho, ele tinha na Europa, era a forma de se tratar a pedofilia, a violência. Foi construído, foi feita uma construção para que fosse dito para as meninas, especialmente as jovenzinhas no início da puberdade, que os desvios dentro de uma floresta era perigoso, mas eu tinha que usar de uma mensagem subliminar para não ser agressiva, ao mesmo tempo eu tenho que contar as violências que estão aí, os perigos que estão aí.
E hoje em dia a gente pode reconfigurar isso de N formas, inclusive tem recontos, né, que são engraçadíssimos, da Chapeuzinho Vermelho, que tem uma Chapeuzinho Vermelha super esperta, que é uma Chapeuzinho mais adolescente, mais descolada, e um lobo mau também, um garanhãozão, sei lá, aquele que quer seduzir e tudo mais, que está usando a coluna mestra da história, mas no engajamento mais atual. E dizendo o que para as menininhas? Você tem que se submeter a esse lobo mau. Gente, vocês me perdoem, mas é o meu lobinho mau, meu cachorrinho aqui, que ele adora participar de live. Antes de começar, ele estava de boa, agora, enfim. Mas retomando, esse livrinho é um livrinho de ilustração para criança de 8 a 10, mas é para qualquer idade, porque está dizendo que você não tem que se submeter a lobo nenhum. Porque quem é essa figura do lobo? Quem é essa figura do machão que vem e que diz, que te escuta, que te enxerga, que isso, que aquilo, mas tem até piada, tem maliciosa a respeito. Mas tem aquele... minha filha chegou, gente, é por isso o start. Uau! Agora fiquei toda ansiosa de novo, preocupada com vocês que estão ouvindo o meu cachorro, a filha, toda a movimentação da minha casa e eu não consigo como conter, a não ser pedir que, filha de Deus, faça esse cachorrinho parar e que vocês tenham paciência. Porque eu não sei quem que está aí do outro lado, se tem cachorro, se gosta, se vai ficar irritado, se não vai. Então, assim, aquilo que eu posso cuidar, eu vou cuidar. Aquilo que eu não posso fazer nada. Então, se eu não posso fazer nada, eu tenho que estar com a visão um pouquinho mais apurada, para que com os meus recursos aqui, eu cuide melhor. Então, eu já não posso falar nem em cura, mas em processo terapêutico, de identificar. Vou voltar lá naquele lobo descolado de hoje, que tem até as piadinhas aí, mais maliciosas e tal, mas o que eu quero dizer com a violência? Quando você se submete a esse lobo que ele está te ouvindo, e ele está lá disfarçado, e ele parece uma vovozinha e parece acolhedor, às vezes a gente está falando de uma relação homem e mulher, que está havendo aí um mascaramento, se é que existe essa palavra, creio que não. Mas o que está havendo? Você fica sem querer ver a verdade como ela é. Então, é melhor eu ficar vendo uma vovó, um chapeuzinho de renda, um olho grande que me observa, umas orelhas maravilhosas, que morre de ciúmes de mim, porque me ama. Então, você está indo para aquilo que você quer olhar. Agora, se você olhar de verdade para essa vovó, você identificar que a sua vovó não é tão feia assim, que a sua vovó não tem orelhas tão grandes assim, e a fala da sua vovó? Você começou a ouvir sua vovó só hoje? Será que esse lobo foi tão perverso, tão mau, que ele consegue mascarar as falas? Por que estou fazendo esse paralelo com os relacionamentos? Porque está cheio de relacionamento que existe um lobo mau o tempo todo, e, infelizmente, as mulheres, na maior parte das vezes, e aí estou falando até um lado um tanto jurídico da coisa, elas falam assim, mas ele não era assim. Será? É como, lembre lá das sandálias, a gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Então, mais cedo ou mais tarde vai pulsar. Então, se pulsou, é porque lá atrás você já percebeu uma mentira, mas você quis mentir para você e dizer que você ia conseguir mudar essa outra pessoa. Você conseguiria deixar essa pessoa mais maleável, mais antenada, que ia gostar mais de passeios culturais e menos de futebol, que ia deixar mais os amigos para ir passear com você no shopping. Estou estereotipando, para a gente trazer uma caricatura, para, deixar que nem os 150% da Liz no mapa mental, para a gente ver de perto. Mas claro que cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, e sem dúvida há inúmeros casamentos que sim começaram a se ajustar, e o lobo mau não virou um cordeirinho, continuou lobo mau,
mas sendo aceito pela sua Chapeuzinho Vermelho exatamente como ele era, e em muitos pontos cedendo naquilo que era necessário para aquela relação, porque a graça da relação é cada um ser como é. Se eu entrar numa relação querendo mudar o outro, eu já entrei numa canoa furada. Vou ficar decepcionada comigo, porque não consegui, então eu vou desenvolver fracasso e culpa, e vou ficar zangada com o outro que não fez aquilo que eu queria. Então, está dificultando o meu controle. Ou seja, cada coisa vira um efeito dominó da nossa vida, e que sintam-se normais, todos nós. Eu estou aqui só exemplificando, mas vivo tudo isso. Então, quem faz direito, a Liz vai saber dizer isso, embora lá há muitos anos, mas o que nos desperta no direito? É o controle, é a regra, é a norma, é o lugar certo. Olha que maravilha que está esse mapa aqui. Qualquer um bate os olhos e sabe do que se trata. Por quê? Porque existe uma organização, existe uma sequência lógica, existe um porquê. Quem gosta do direito gosta disso. E vou tomar a liberdade de dizer, a Liz teve a coragem e o bom gosto de gostar, sim, das coisas organizadas, mas com arte, com beleza, com cor, com fluidez, com dinamismo, com possibilidade de se colocar inteiro como humano. E aí ultrapassa aquela caixinha que a gente é obrigado a viver. Liz, perdão, você viu que eu viajo, né? Eu já saí de uma história terapêutica e já fui para tratar como, e algumas situações que as histórias nos ajudam a tratar e a cuidar. E eu estou chocada, porque nunca passou pela minha cabeça que a história da Chapeuzinho Vermelho era para falar sobre pedofilia. Exato. Quando a gente pega o texto original lá atrás, e quando você faz, tem aquele Mulheres que Correm com os Lobos, é uma psicanalista, é psiquiatra, ela vai e desenvolve, Clarice Stess, ela desenvolve tudo, os perfis, os arquétipos. Então, isso é muito profundo, e a gente não precisa ir nessa profundidade, né? Aí é mais, quem gosta de estudar, a gente vai atrás disso, mas se você tiver essa percepção de local, né? Como você começou no mapa mental, é fundamental a gente saber quando, onde, o que aconteceu, porque aí você faz todo aquele percurso do que está acontecendo. E os contos de fadas, em geral, tem muito esse perfil de contar e falar e tratar o humano dessas formas. Jornada do Herói, por exemplo, que todo mundo fala, do Campbell, das passagens. Por quê? Porque todo mundo vivencia aquilo. Você está naquele marasmo, naquele conforto, naquela situação tranquila, se é que se pode dizer, não, está todo mundo saudável, não, está dando para pagar a conta, não. Então, é aquela coisa assim. Aí vem um curso que não é aquilo que você queria para agora, mas te chama a atenção, vem uma fala de uma sandália lá que pulsa os pés, uau, o que é isso, gente? Onde que nós estamos? Só que depois reverbera. Chapeuzinho Vermelho, contos infantis para tratar com adulto, o que é isso? Mais organização, eu preciso de mais organização para gerir minha vida, eu sempre fiz desse jeito e sempre funcionou. Aquilo fica um start, fica pulsando, e de repente você se vê, não, deixa eu investigar mais. Aí você vai, não, deixa eu abrir de novo o mapa mental, porque aqui ficou, não, deixa eu ver uma história infantil, outra, não a Chapeuzinho, o que está falando? O que quis dizer? Diz que eu estou projetando no outro, o que esse outro está me incomodando tanto? O que está incomodando ele é porque eu tenho em mim? Como assim? Então você começa essas perguntas. Esse é o start para você sair na caminhada, para você se conhecer, para você se organizar, para você se cuidar mais, para você cuidar do outro com o olhar do que o outro precisa. Hoje em dia, em comunicação não violenta, a gente fala muito de ter empatia.
E às vezes a gente confunde com empatia, que é sentir o que o outro sente. Gente, não vamos nos enganar. Eu não consigo sentir o que o outro sente. Eu não estou no corpo dele, eu não tenho o peso dele, eu não me alimentei. Posso ter comido a mesma comida, mas ele tem diabetes e eu não. Ou ao contrário, eu nem gosto daquilo que ele está comendo, então eu nem vou comer mesmo. Eu não estou no lugar dele, literalmente, e nem vou conseguir estar. Então, eu brinco sempre, eu tenho problemas com os pés, né? Isso também a psicanálise explica. Mas eu vou dar um exemplo. Pega, Liz, eu não sei quanto você calça, não precisa dizer, mas pega e calça o sapato da sua filha ou do seu marido e passa o dia com ele. Nossa. Ou vai ser uma tortura porque tá justo, ou porque a pessoa pisa de um jeito que é diferente do seu, ou porque tá muito largo, ou porque não é o estilo de sapato que você usa, ou seja, você vai conseguir ter um pouquinho de empatia. Em que sentido? Eu estou usando exatamente aquela ferramenta que ele usa. Porque quando você fala, vou me colocar no lugar do outro, nossa, a pessoa ficou revoltada, porque o chefe chama ela de burra. Isso é um assédio moral, isso não existe. Ok. Se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar daquela funcionária, você não consegue. Mas se colocar no lugar do outro, é saber que este chefe aqui não tem instrução nenhuma, não teve educação nenhuma. E ele foi chamado de burro a vida inteira. Então, burro para ele virou um elogio, virou uma piada, virou um sarcasmo. Ele nem tem ideia de que o burro animal é uma maravilha, é um espetáculo. Quem vai estudar os jumentinhos da vida sabe a inteligência, a percepção até de água suja que não faz consumo porque sabe que não vai te fazer bem. Então, assim, o animal virou um símbolo de algo que não é bom, e que na cabeça dele era uma rotina, então ele vai e ele repete aquilo. Então, se você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa que não tem instrução, não teve educação, não teve cultura, foi criado quase como um animalzinho, quando ele fala que alguém é burro, você tenta entender o que ele quis dizer. Porque você, claro, você não consegue, você estudou X coisas, você sabe X coisas, então, você não consegue se colocar no lugar do outro, porque você já ultrapassou muito o mínimo possível. E aí eu vou, sem querer polemizar, é quando a gente fala sobre a fome, sobre as necessidades, sobre uma série de coisas aí. E não estou defendendo nenhuma violência, mas eu quero dizer que a gente pode se engajar em muitas coisas e fazer alguma coisa melhor do que só criticar. E aí vou abrir essa parte de dizer... Quando sua filhinha nasceu, quando a minha nasceu, e quando os filhinhos ou sobrinhos, nasce todo mundo igual. Cheirosinho, gordinho, enrugadinho, cheio de melequinha, e é bonitinho. A gente pega, a gente enrola. Pode enrolar com uma roupa super chique, bonita, estilosa, na maternidade, top. E pode, ali no canto da casa, nasceu em casa, no trapinho, no vestido da mãe, mas todo mundo olha com aquele afeto, com aquela vontade de estar junto. Talvez não a mãe, porque ela está no meio de uma droga, no meio de uma situação de risco, no meio de uma situação que ela não consegue ver esse amor. Mas aquela criancinha vai para um abrigo, se for o caso, ela é toda bonitinha. Ninguém sabe o que ela vai virar. Se vai virar advogadas que não foram ser advogadas, que foram virar contadoras de história, que foram virar especialistas em mapas mentais, ou se foram virar médico, enfermeiro, dentista, gari, profissional de uma infinidade de áreas, artistas. Então, todo mundo nasce igual. As condições, as formações, as possibilidades, as oportunidades ou a falta delas é que começa a criar as nuances de diferença. Então, quando eu convido a todos, vamos cuidar uns dos outros, no meu caso, pelas histórias, no caso da Liz, pela informação, pela instrução, pela paciência, pelos convidados, e cada um de nós, tenho certeza, pode fazer alguma coisa. Aí vem aquela, mas isso é balela, dá um sorriso para alguém,
a gente ficou de máscara, que ninguém sabia se a gente estava sorrindo. Tinha que olhar teus olhos, e os teus olhos passaram a sorrir. Então, não é balela dizer você pode sorrir para alguém, porque você fez isso de máscara. E ninguém achou que ia ficar usando máscara 2 anos, e eu confesso que ainda estou usando porque ando preocupada. Desculpa sair do tema de novo. Imagina, incrível. Não, e eu comecei a listar as inúmeras vantagens desse processo terapêutico através de histórias que eu fiquei com uma dúvida. Aqui na definição, nossa, ó, aí você começou a citar alguns livros, eu já comecei a criar uma bibliografia. A gente tem um monte de coisa para conversar. Eu queria entender qual que é a diferença entre histórias terapêuticas de biblioterapia. Então, biblioterapia, e que eu vou dizer que está na moda, e com todo respeito, porque eu mesmo já fiz 3 cursos com 3 profissionais diferentes, e acho, minto 4, porque fiz um presencial recente, de uma coisa que eu já fazia desde 2004, sem saber. O que acontece? A biblioterapia, primeiro, muita gente confunde achando que tem a ver com a Bíblia, com religião, isso e aquilo. Não, Bíblia vem de livro mesmo. E a terapia é esse cuidado. Então, seria o cuidado através dos livros. Há alguns estudiosos que vieram que não é só o livro em si, a literatura em si, é todo o campo textual, artístico, musical, poético, que tem, por fim, essa aproximação de afeto e de observação, de trabalhar com os sentidos para esse autoconhecimento e para o tratamento de todas as outras questões. Então, em tese, seria um sinônimo de histórias terapêuticas. Eu, particularmente, faço o diferencial, considerando que na biblioterapia, claro que eu não vou me aprofundar agora, mas tem a biblioterapia individual, que há quem diga que tem que ser só um psicólogo para fazer, há quem diga que não, que pode ser qualquer profissional habilitado nas técnicas de biblioterapia, dos cuidados porque ele mesmo vai falar, olha, paralelo às terapias, você continua com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, com o seu acupunturista, enfim, seja lá o que você esteja tratando, e aqui nós vamos cuidar também através da literatura. Então, existe muitos em grupo, porque é muito gostoso, o outro sempre me ensina, não é à toa que a gente está aqui, não é? Porque você põe qualquer palavra no Google, ele vai trazer um monte de coisa, mas a gente está aqui por quê? Porque a gente quer esse contato. Esse contato o Google pode não nos dar, ele pode até falar lá, né? Você pergunta, como é que chama? Nem sei falar, Alexia, você pergunta, ela fala, ela faz, ela tem um vozeirão bonito e tal. Acho que ela até conta história, gente, mas ela não está lá. Ela não está. Ela não é. Então, a gente tem que ser, a gente tem que estar, E é essa nossa troca que tem essa formação de cuidado. O que acontece? Então, tem um ferramental e tem técnicas para fazer uso da biblioterapia, com a dinamização, com a escolha do texto, porque você não vai sair escolhendo qualquer texto por qualquer motivo para qualquer pessoa. Então, de repente, você está cuidando de um luto, a pessoa, em vez de se sentir melhor, ela vai se sentir mais angustiada, mais terrível, mais solitária, Então, tem todo um cuidado nas escolhas. O diferencial que eu faço da história terapêutica é que a história terapêutica ela tem um fundo mais lúdico, mais próximo, e aí estou indo lá na nossa ancestralidade do colo, da fogueira, que o que é isso? É o acolhimento caloroso. Não é um acolhimento, olha, hoje a gente tem sessão, começa X, termina em X, custa X, porque é uma troca, é uma profissão, tem um valor, tem que ser validado isso, nós vamos ter começo, meio e fim desse jeito e tudo mais. A história, por mais que tenha atendimento individual que eu faço e tudo mais, mas a história, ela reverbera, eu vou contar a história para você, eu vou perguntar sobre a história, no outro momento eu vou lembrar dessa história. Eu brinco até que a história, isso contando história no geral, que assim, é a melhor invenção do mundo, tanto é que vem
é tão antigo que ninguém consegue datar de quando. Por isso que eu falei de fogueira. Mas o que acontece com a história? É um presente super ecológico, politicamente correto, inclusive, porque você não estraga o meio ambiente. Você não precisa embrulhar, então você não precisa se preocupar se é plástico, se é papel, se está matando árvore, se está fazendo o que tem, se tem petróleo ou não. Então você conta. Com este organismo aqui, seu corpo, então basta você estar alimentado, hidratado, qualquer um pode fazer. Então não precisa de grandes especializações. Claro, a história em si, não a terapêutica. A história, você pode presentear, você não precisa saber qual é que número, que calça de sapato, de roupa, qual é o gosto, qual é o estilo, você não precisa saber como é que é a casa da pessoa, se é uma casa grande, espaçosa, se não é, se mora num cubículo, se a decoração é minimalista ou não, é contemporânea, é barroca, você não precisa saber de nada disso, e você entrega. Para quem que você entrega? Para os ouvidos. Os ouvidos que são o quê? Sagrados. Porque naquele momento a pessoa não está fazendo outra coisa a não ser te ouvir. Ah, mas ela está no celular. Se ela estiver dentro da história, ela não vai para o celular, ela não vai para outro. Ela tenta fazer uma comida ali, mas ela está inteira. Ela vai queimar aquela comida, ela vai derrubar, porque ela foi para aquele espaço, aquele imaginário, aquele campo que é único, que é único para duas pessoas, o contador e aquele que está ouvindo. Mas você pode estar contando para um público de 1000 pessoas? Pode, mas eu estou contando para o ouvido de cada um. E em cada um está havendo ressonância. E em cada um vai falar, nossa, odiei, não gostei disso. Ele simplesmente deleta e acabou, levanta e vai embora. Ou ele amou a história, ele sai e conta. Você não sabe, eu vi um negócio tão legal, deixa eu te contar. Ele já trocou tudo, não tinha chapeuzinho vermelho, era verde, não tinha lobo, era uma jaguatirica, não tinha floresta, era no meio do shopping, ele já mudou. Mas tem o esqueleto base que ele quer te dizer que houve lá uma perseguição, houve uma entrega de doce, houve um espaço qualquer. E aí, então, o que acontece é um presente que não acaba. Você distribui, 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 e você tem sempre a história. Então, isso é a história em si. A história terapêutica tem tudo isso, mas com a escolha certa, com o cuidado certo, com a entonação, com o ritmo, com o pós-história, com o reverberar, com o sentido que foi proposto, porque eu vou contar uma história para vocês todos aqui, mais do que eu já contei, eu vou escolher uma história que eu acho que é pertinente, como eu faço com as minhas histórias de domingo, eu escolho aquilo que está reverberando naquele momento para mim. Eu não costumo gravar antes, porque eu quero que naquele momento eu me ponha por inteiro. O meu corpo, a minha voz, a minha meditação, a minha escolha. Às vezes é domingo, 6 horas da manhã, eu tenho livro e caixas aqui do lado, eu estou escolhendo a história para eu poder contar. E de que jeito eu vou contar? Aí vem objeto, sem objeto, instrumento de som, vídeos, música de fundo, o cachorrinho, que são os imprevistos. A vida tem imprevisto. Então, eu aceitar numa história um imprevisto, eu estou trazendo toda a possibilidade de viver o aqui e agora. E aí tem o nome de livro, eu não vou saber pronunciar o nome do Eckhart Tolle, que vai dizer viver aqui e agora. Eu preciso viver no aqui e agora, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu tenho o Note, eu tenho o Zap, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, eu tenho 5.000 coisas, e claro, a Alexia que me fala o tempo, a roupa que eu devo vestir, quase tudo, ela conta lá logo cedo. Então, eu tenho muita informação, eu tenho muito conteúdo e eu tenho muito campo de pesquisa. Mas eu estou deixando um espaço sagrado meu, que é do humano presente, está deixando de ser atendido, está deixando de ser acolhido, alimentado, enfim. Então, a história terapêutica faz com que eu resgate um pouquinho disso, eu me permita ter um pouquinho disso, e as histórias de domingo começaram por essa impossibilidade de visitar
os hospitais que eu visitava, as instituições que eu podia visitar, me fez com que eu pudesse, nos domingos, estar presente em mim e oferecer este eu que eu gosto, este eu que eu entendo que tem luz e que tem sabor, que tem cor, que tem sentido, que tem sentimento, que possa ser ofertado para um outro, que eu não sei quem é. E aí virou YouTube, porque foi a forma melhor de se organizar, porque, como eu estava falando para a Liz, era linha de transmissão. De tanta dificuldade que eu tenho para fazer as divulgações. E aí, então, todo domingo vai lá uma história, ouve quem quer. Tem muita gente que fala, eu pus no Rapidinho. Eu acho engraçadíssimo. Não perde nada, porque eu tenho essa fala mole, né, mansa. Então, você pode pôr no Rapidinho que vai. Mas a ideia é realmente essa fala, e entrando aos poucos, e te trazendo para um processo meditativo, através de um texto. É só áudio, não tem a minha imagem, exatamente para que você possa buscar na sua informação e na sua formação essas imagens. Então, eu faço uma adaptação, não é leitura de livro, até porque tem direito autoral e uma série de coisas. Aí eu faço uma adaptação de livros infantis, normalmente, e ponho disponível para que as pessoas possam ouvir, possam refletir a respeito, e depois eu faço uma descrição de imagens, que, claro, ali já está imbuído também uma série de convites. Põe um texto antes, o último domingo agora foi uma graça, porque o que eu ouvi de piada, de capivara, foi incrível. As pessoas todas querendo ouvir sobre as capivaras e querendo me contar sobre as capivaras, porque eu faço uma chamada chamando as pessoas de capivara. E o que você pensa? A capivara é obesa, é roedora, é um bicho que parece feio, parece um ratão gigante, então é algo que ninguém quer ser capivara. E no final da história, o maior feedback que eu ouvi foi: eu me senti capivara, eu sou capivara, eu quero ser capivara. E foi mágico. Então, essa é a graça, que através de um conto, que eu também, na contação de história, em oficina de contação de história, eu nunca ponho idade, nunca ponho, olha, tem que, para tal idade, claro, as editoras fazem com todo cuidado isso, mas eu acho que a pessoa passou a compreender a história, ou ela nem compreende, é um bebê, mas está gostando da sonoridade da voz, é a hora de você escolher as histórias e ofertar para todo mundo. Sair de novo do tema, né? Imagine, não, você está contando um monte de coisa aí, eu estou aproveitando para ir adiantando, né? E me explica, por que você escolheu a Malas? Pois é, eu adoro a sonoridade das coisas. Então, aí tem 2 episódios. Eu colecionava malas antigas, frasqueiras e tal, e tinha um sítio, então eu tinha espaço para isso. E eu deixava as histórias dentro da mala, porque algumas eu já punho o livro, o lenço, a minha performance de contadora de histórias ali. Como eu contava história em hospital, você não pode levar uma mala antiga em hospital, foco de infecção, então tem outras coisas. Então eu levava para parque, e as pessoas adoravam mexer nas malas e ver o que tem e o que não tem. E eu descobri também que se eu levasse uma mala vazia, eu contava toda uma história, eu tinha uma atenção assim, olha, eu aprendi marketing nessa época. Todo mundo queria saber o que tinha naquela mala, que hora que eu ia usar a mala, em que momento da história ia ter sentido a mala. E eu abri a mala só no final, quando alguém, depois que tinha acabado, falava, mas e a mala? Era proposital. Eu abri a mala, uma mala vazia, e dizia, pois agora você conte uma história para essa mala. Traga aqui para dentro. O que tem aqui? O que você está vendo aqui? Aí era mágico, porque aí as pessoas veem o que quer, elas tinham imaginado uma infinidade de coisas, elas tinham, assim, aberto a alma, sozinhas com elas mesmas, imaginando dentro daquela mala que poderia sair. Então, eu amei de paixão essas minhas malas todas. Muitas malas eu ganhei em situações de um pouco de sofrimento, porque eram algumas pessoas que estavam sendo colocadas nas instituições
a família, não vamos fazer julgamento, cada um sabe a sua necessidade e as suas condições de cuidar. Então, muitas pessoas precisaram ir para algumas instituições para serem cuidadas e tinham que se desfazer de tudo. E, às vezes, um apego muito grande a uma mala. Vou contar uma pequena história aqui. Quando eu vim do Japão, eu trouxe essa mala. Vim lá com aquele dos 100 anos de Japão, uma mala que já estava amarrada, já não tinha travinha, já era aquela mala pesada por si só. Essa mala veio comigo. Então, essa mala não pode ser descartada simplesmente num brechó, mas ela pode ser dada para mim, que ia para um parque e abria um monte de bagunça dentro, ou sem bagunça. E essa história do Japão, ela sempre pode vir. Então, fazemos um origami e colocamos dentro da mala e distribuímos no parque. Então, a mala criou outro sentido. O apego virou desapego. O desamor virou amor. Uma história virou outra história, que vira outra, que vira outra. E essa primeira jamais vai ser esquecida. Esse ser dono de uma mala que veio do Japão jamais vai ser esquecido. Posso não saber o nome dele, nem se soubesse não ia fazer essa exposição, mas esse cuidado é eterno. E então, nada mais propício do que ter malas. Depois, as pessoas são ofensivas e dizem, não sei se já falaram para você, mas já falaram para mim, você é uma mala sem alça. E eu falava, gente, uma mala sem alça? O que vem a ser isso? Uma mala sem alça? É um baú? E as pessoas falam, mas aí é mala sem alça, mas você não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo, uma mala que não tem alça é um baú. Um baú é algo grande, imponente, que guardava enxoval antigamente? Não, é a compreensão de cada um. No jargão popular, a mala sem alça é o chato, é o que não está nem aí, é o sem noção. Não sei, cada um usa a mala como quiser. As minhas sempre viram baú se não tem alça. Mas eu sempre tenho pessoas que possam carregar todas as malas. Aí vem o amor. Tem uma música que fala, malas todas as pessoas como elas são. Então, eu pus de A, esse A com H de ter. Temos malas com alça, sem alça, mas devemos amá-las, todas elas. Ai, que lindo! Obrigada pela essa oportunidade de poder contar, porque ou eu conto a história ou eu conto a história do nome, então nunca, acho que é a primeira vez que eu posso contar com todos esses detalhes. Nossa, mas acho que você devia gravar no canal um vídeo só sobre o nome. Devia, né? Né? Para entender. Porque eu falava assim, gente, mas, ué, não. E aí eu ficava, não, mas realmente, a imagem, o logo que aparece são, aqui, ó, são malas, né? Isso. E aí a sonorização realmente, né, de a ver com amor, de amá-las. Então, eu falava assim, olha que legal. E o bacana é que aí no Instagram você vai colocando a capa do livro para a gente saber, né? De que livro. Graças a Alice Kimura. Alice Kimura, Coração Bondoso, um baú de coração, repleto de energia, de força, de coragem, de conhecimento. Lá, ouvindo as histórias, um dia chegou e falou, por que você não põe no livro? Eu falo, mas eu falo o nome do livro, mas não, mas às vezes a pessoa não vai conseguir ver todo, ou esquece, ou vai ter que ouvir até determinado ponto para ver esse livro, tal, a imagem vai facilitar. Então, ficou muito bom, porque eu repeti a mesma fotografia, né, de várias malas lá, como você mostrou, e essas são mais antigas, ó. As mais antigas eram só eram todas as malinhas e tal, e alguns acessórios e tal. Aí as mais novas, então, é a capa do livro que traz essa... Então, muito obrigada, Liz, também aqui ao vivo e a cores, esse agradecimento. Como a gente eternamente está se ajudando e se contribuindo, em que sentido? Você ouve uma história, você pode nem gostar da história, mas você pega e fala, puxa, mas eu podia ter feito isso. Então, você cria uma ideia, você pode até não falar para a pessoa, mas você já criou e já fez um exercício mental de produção, de criatividade, de energia, e que é bárbaro. Olha eu estou preocupada com o tempo, tá? Você vai me cortando.
Não, então, porque, assim, tem vantagens, deixa eu ver se eu diminuo aqui, se ele me deixa ir aqui para baixo. Aqui, ó, ele já não está me deixando, deixa eu fechar aqui também, agora ele deixa. Olha só, também tem criatividade, energia, nossa, olha, tem infinitas vantagens. Então, pois é, né, falando em tempo, o nosso tempo meio que já está se esgotando. Então, o que que eu gosto de fazer? É uma revisão do que foi esse bate-papo. E para isso, eu já deixei separado até um link aqui do cronômetro, né? Então, a gente já está o quê? Há 1 hora conversando, e como que a gente consegue revisar esse nosso bate-papo? Né? Então, nos dados, nós tivemos aqui, então, a data de hoje, né? 4 de maio, a partir das 15 horas, na internet, no meu canal do YouTube, então vai ficar o link, eu vou trocar essa minha fotografia, mas o que eu vou colocar, pelo menos aqui, é que eu sou, né, especialista em mapas mentais. É que a Andrea já conhece, né? A Andrea já foi minha aluna, então já entende sobre mapas mentais, mas para quem não sabe, né, o mapa mental é isso, né? É um formato não linear de organização de informações, que a gente parte de um tema central, divide aqui em categorias de informações, e dentro de cada categoria a gente vai hierarquizando, vamos detalhando, né? Então, eu tenho aqui a minha convidada, Andrea Nogueira, nossa, advogada do Tribunal de Justiça há 30 anos e contadora de histórias aqui desde 2004, e veio contar para a gente um pouquinho sobre, né, essas histórias terapêuticas, né? Ou biblioterapia. E na definição, então, o que que a gente aprendeu? Que terapeuta é todo aquele que cuida, né? O cuidador, né? E existem diferentes tipos de terapias, né? Terapia para cuidar, para né, ter maior bem-estar, para tratar. Então, citou aqui, né? A reiki, massagem, histórias, cristais. Acho que você nem citou, né? Cromoterapia, cores, mas você falou sobre a Citei, falei da acupuntura, da cromoterapia, das alternativas todas, é uma infinidade. Mas olha, eu tô passada, como é que você conseguiu anotar tudo isso? Então, por isso que assim, é ir ouvindo e colocar cada informação onde ela pertence, né? Então, são terapias, por exemplo, alternativas, e no caso de histórias, né? Não são qualquer tipo de histórias que são contadas, né? São histórias com nuances, com entonação, com ritmo, né? Seja rápido ou com maior calmaria, com técnica, com fim específico, né? Um propósito claro, né? Como, por exemplo, ansiedade, e lá nas aplicações a gente fala mais. Né? E aí que eu fiquei curiosa entre essa diferença, né, dessas histórias terapêuticas e a biblioterapia. Né? Então, eu acho que eu vou até inverter, acho que eu vou deixar aqui as histórias, a biblioterapia, ela, sabe, não tem, primeiro assim, né, explicar aqui, ó, não tem a ver com a Bíblia, com, como se diz, religião, né, de Bíblia, por isso que a primeira associação que eu tinha feito foi com biblioteca, né, então eu fiz a associação correta, que é com um livro, né, e o atendimento pode ser individual ou em grupo, né, individual a quem defenda, né, que só pode ser feito por psicólogo ou por um profissional formado, né, e no grupo a grande questão é esse contato, né, essa troca. Então eu amei quando você deu o exemplo dessas inteligências artificiais, que elas podem até te contar histórias, mas não é a mesma coisa, né? Ele tem todo um ferramental, uma dinâmica, né, um custo, né, e no caso das histórias terapêuticas, ela tem aí esse fundo, né, um pouco mais lúdico, próximo, de acolhimento caloroso, que também tem, né, a opção de atendimento individual em grupo, né? Eu amei essa questão de ser um presente ecológico
que top! Né? Porque eu já tinha associado com o livro, né? Mas você não precisa necessariamente dar o livro, você conta a história, né? E ainda pode contar na sua versão, né? Amei, amei, amei. Né? E um campo único entre o contador e o ouvinte. Então, mesmo que seja em grupo, que tenham vários ouvintes, essa conexão entre, né, o contador de histórias e o ouvinte é uma conexão única, né? Cada ouvinte é único para ouvir essa história. E histórias, né, certas, né, escolhas certas, né, de toda a técnica. Eu amei que a origem foi com a sua mãe, que você era tímida e sua mãe costureira ia encontrando todas essas soluções, né, contando histórias. Que tópico! Então, já é a segunda geração de contadora de histórias. E com as infinitas aplicações, né? Seja para ansiedade, angústia, depressão, luto, síndromes, melancolias, tristezas. E essa do autoconhecimento eu achei incrível. E as infinitas vantagens. Nossa, desde oratória, entretenimento, né, autoconhecimento também, de você, né, ter assim, essas interpretações, educação, aprendizagem, simbologia, né, essa terapia, esse cuidado, esse processo terapêutico, as metáforas, o desenvolvimento pessoal, cativar, engajar, defender ideias, né, apresentar ideias. E algumas das bibliografias, então, quando você citou sobre a jornada do herói, né, eu lembrei do livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, né, a Chapeuzinho Vermelho, eu não sei nem quem que é autor da Chapeuzinho Vermelho. Tem os Irmãos Grimm, e tem várias versões, né, várias contos e recontos, enfim. Como que se soletra esse Green? G-R-I... G-R-I... M. Maria, ok. Mais um M, fica Green com 2 M's, isso. Ok, e tem assim, né, várias versões. Sim, várias versões, adaptações, enfim. Ok, então várias versões e adaptações também. Isso. A Mulher que Corria com Lobos, é assim o nome do livro? Mulher que Corre com os Lobos. Mulher que corre com os lobos. Isso. Com os lobos. Essa eu ia pegar aqui, mas não estou com ela. Tá fechado aqui no espelho, mas é Clarice com C, eu acho, porque tem Clarice com 2 S também. Pícolas com K, Estés. Assim? Mas eu posso procurar na... Também depois, se você puder. Eu não me mexo aqui, eu podia até abrir uma janela e ver no Google. Tranquilo. Mas eu não mexo aqui. Imagina que eu vou abrir uma aba. Quando você falou da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, eu acho que tem 2 L's o Marshall dele, não tenho certeza. Tem, acho que sim também. Antes de publicar o mapa mental, eu confiro, porque soletrar não é meu forte. E o Poder do Agora, também, eu não sei pronunciar isso, deve ser Eckhart Tolle. Né? Então, nossa, e livros que você tem para indicar é que não falta, né? E eu amei a origem do nome, né? Do seu Instagram, do seu YouTube, né? Que depois virou Instagram, que você colecionava malas. Quer dizer, você ainda coleciona malas. Coleciono, mas agora menores, né? Eu tinha aquelas malas de couro antiga, aquelas frasqueiras, aquelas coisas grandes mesmo. Uma das malas que eu ainda tenho, dá para fazer uma poltrona. Quando você abre, ela é grande, fica quase 2 lugares. Uau! Relíquias. Você comentou, né, tanto mala de viagem, né, para transportar objetos, como, né, a expressão mala sem alça, que seria um baú, ou, né, no dito popular aí o chato, sem noção, e a sonoridade de malas, né, de existirem malas de viagem, né, e a malas da conjugação verbal aí com o pronome, eu já não lembro agora a categoria gramatical disso, mas há malas, então quem estiver só ouvindo, né, vai ter que enxergar, né, que
é do verbo amar, né? Sim. Amar elas, então, amá-las. E contatos, nossa, olha, todo domingo a Andrea tem uma consistência absurda de todo domingo ela ter uma história inédita no YouTube, que depois ela posta no Instagram a capa do livro, mas para você ouvir a história toda, é no YouTube, né? E quem quiser aprender mais sobre mapas mentais, então é só entrar em contato. Eu também vou deixar aqui os links, né? Mas de qualquer forma, por exemplo, o meu site nada mais é que www.liskimura.com.br, né? Então no Instagram tem hora que eu mudo, sabe? Mas por enquanto é mapa. Então, não é www, né? É o mapas.mentais.lis.kimura. E é claro que a gente ficou conversando durante essa revisão, então, deixa eu ver. Ó, deu quase 10 minutos a nossa revisão. Ah, mas é porque eu interrompi, não conta. Tinha que ter parado. A gente ficou conversando. Conversei, entrei. É porque realmente eu estou encantada, porque né, lá atrás era papel. Claro que já tinha e você nos mostrou, mas eu fiquei encantada pelo papel e pelas cores e tal. E como eu brinquei, eu nem posso mostrar meu mapa aqui, mas eu ainda uso até hoje, e por isso que gosto de usar desenho. Então, eu fiz hoje um livro estilizado, gigante, porque ia falar dos livros. Mas eu faço colorido, faço esse centralizado, e tem mais de 20 anos isso, e parece que eu estou vivendo, estou vendo até o janelão, o flip chart, as canetas espalhadas, e a gente podendo usar tudo aquilo, por causa do dinamismo, e que reverbera até hoje. Então, para mim, aquilo foi uma contação de história, e como, enfim... E agora a gente, tô assim, pasmada, tô vendo o reconto, não tem nem ideia, como é que eu falei tanto? Acho que hoje eu consigo ouvir o que quer falar muito, porque a quantidade de coisas que você anotou e conseguiu, em tão curto espaço de tempo, reproduzir, uau! Enfim, muito obrigada. Muito obrigada. Pelos cuidados de sempre e pelo carinho. Nossa, ó, eu sei que para quem está assistindo ao vivo, isso daqui foi gravado, né, num outro dia, num outro horário, mas ele está indo ao ar, né, no dia 4 de maio de 2022, e eu vou estar online no chat, né, e as perguntas que vocês tiverem para a Andrea, manda no Instagram dela, no direct, né, ou deixa aqui no chat mesmo, que depois a Andrea entra e responde para vocês também. Nossa, Andrea, olha, não tenho palavras para agradecer essa oportunidade de conhecer mais uma profissão, né, de entender isso, assim, que trabalho incrível. Eu lembro de você contar, de contar histórias, né, em aniversários para as crianças. Ai, gente, em vez de ficar contratando mágico, ficar contratando, né, ventrílogo, assim, gente, que coisa mais top contar. E uma vez eu fui numa festa de aniversário de um senhor, um médico, né, já, tipo, hoje ele já é falecido, né, mas na época ele já era um idoso, e então eles fizeram um briefing, né, gente, foi tão engraçado, porque estava eu, né, meus pais, meus irmãos, aí eles sabiam, né, desse relacionamento, e para quem é, digamos assim, gaijin, que a gente chama, né, o estrangeiro, né, o que não é japonês, né, e eles contrataram foi uma drag queen para fazer essa contação de história, para mexer com o público. E aí, a hora que olhou para os meus irmãos, que nem igual. Eles usaram um termo assim, sabe, que era xerox e cópia. Ai, meu Deus. Eu sei que todos os convidados caíram numa gargalhada. Que você, olha lá, o igual e o que nem. Vale uma parte do seu casamento maravilhoso, que eu achava de uma coragem, falei, gente, como vai ser isso? E quando eu comecei a contar a história dos dois, claro, me contaram, fizeram um mapa mental para eu me preparar, mas pensa você, num casamento cheio de convidados, entrou a Liz Kimura com um kimono, a coisa mais linda,
do mundo, que eu nunca tinha visto um kimono tão... Nunca tinha visto um kimono inteiro, vamos dizer a verdade, né? Porque a gente vê, como é que chama? Aquele que... Rapi. Rapi, mas que não veste todo. Então, aquele Isso, kimono que que tinha coloca por cima da roupa, né? Um e uma rapi que diferença amarra. do solteira, do de casada, a faixa, o lado. Então, assim, Exato. uma história gigantesca daquele kimono. Então, eu já estava empolgada com a história. Ainda vou lá contar no casamento. Então, para mim, também é outra história inesquecível, que sempre que eu posso, eu conto. Eu falo, gente, vocês não sabem. E eu, claro, contador de história exagerado, eu falo assim, eu fiz um casamento. Eu falo assim, eu fiz um casamento na contação de história. Foi belíssimo, porque as pessoas puderam conhecer os noivos, tenho essa sensação, de uma forma mais aprofundada, mais lúdica mesmo, da vida de cada um, porque a gente nunca sabe, né? A gente vai convidado de um, de outro, se não for íntimo da família, a gente Pois não é, sabe direito como é que isso aconteceu. mesmo, porque o que acontece? Os convidados da noiva, então, conhecem a noiva, né? Os convidados do noivo conhecem o noivo, né? Mas não é todo mundo que conhece toda a história, né? Como que a gente se E conheceu. E Então, uma história foi muito legal. belíssima, romântica. Um dia eu quero vir te entrevistar para você recontar agora você a sua história, porque é uma história romântica, bem vivida, bem criada. A menina não é iluminada à toa, né, gente? Tem formação, tem criação, tem amor para dar aí e para dividir aqui com a gente, e conhecimento. Então, reúne tudo numa pessoa só. É isso que é lindo. Gratidão. E tudo isso também para mostrar para vocês, né, esse poder de síntese do mapa mental, né, e que é fácil aprender. Tá bom, vai. Uma vez, eu tenho acompanhado a minha prima, a Tatiana Mica, que é especialista em sofisticação de marcas, e ela fala assim: olha, é simples, mas não é necessariamente fácil. Eu adorei quando ela me explicou isso. Entendi. Então, porque assim, é simples, né? Você pegar uma folha de papel, pegar canetas coloridas e sair mapeando. Mas às vezes não é tão fácil identificar a palavra-chave, né? Encontrar uma ilustração, né? Entender a necessidade das cores. Por isso, eu fiz assim um pacote para quem é iniciante, porque de repente alguém caiu aqui meio de paraquedas, né? E fala assim: o que é mapa mental? Então, nesse pacote, eu tenho essa videoaula sobre as leis dos mapas mentais, né? Então, o criador da técnica, o Tony Buzan, ele outorgou algumas leis, né? Leis a serem obedecidas, leis a serem seguidas para se fazer o mapa mental. E o que eu percebi? Quando eu ensinava as leis, aí eu saía, né, na versão presencial, né, a visitar as mesas, as carteiras dos alunos. Por melhor que eu ensine, não foi isso que o aluno aprendeu. Então, tem uma segunda videoaula que eu mostro, né, quais são as principais infrações a essas leis. E como a gente usou aqui o software, porque a grande vantagem do software é a edição. Então, eu tenho um tutorial completo desse software FreeMind, que, como o próprio nome diz, é free, é gratuito. Então, eu ensino desde a fazer download, instalar, seja no Windows, no Mac. Eu só não sei fazer isso no Linux, mas quem mexe com Linux, né, pelo link vai saber fazer download e saber instalar. E eu mostro todos esses comandos, então como criar uma ramificação, como inserir uma imagem, como inserir um link, como exportar para PDF, como exportar para imagem, né, como fazer aí esse abre tudo, fecha tudo. Então todos esses comandos também estão, e eu também incluí nesse pacote o meu workshop de como identificar as palavras-chave para categorizar e hierarquizar no seu mapa mental. Então, para quem é iniciante, é só clicar no link da descrição aqui do vídeo, que você, em poucos minutos, aí você aprende essa técnica dos mapas mentais. Mas se você realmente quiser aprender, né, porque eu costumo dizer que Liz Kimura não é peixaria, é escola de pescar, ou recentemente eu ouvi a frase: quem aprende não depende.
né? Então, eu vejo muitos influencers aí oferecendo mapa mental, e o melhor mapa mental é aquele mapa mental que você constrói, né? Do Exato. que você absorveu daquele conteúdo, né? Desse guru, desse influencer. Então, aprenda você a fazer os seus próprios mapas mentais, né? Esse daqui, por exemplo, foi o primeiro mapa mental que eu vi, que é sobre o livro de Direito Civil em Direito de Família, que eu tive no 5º ano da faculdade, e assim, numa única página, a gente resumiu tudo que a gente ia estudar em um ano inteiro. Eu fiquei chocada, falei, como? Como assim? E realmente, aqui estava assim, o resumão. E ao longo do ano a gente foi minuciosamente detalhando essas informações. Por isso que eu amo ser independente, né? Ter autonomia, né? Então, aprenda você. E aí tem um link também para você participar do curso online de mapas mentais. E estava E, faltando a e menina também. posso dar mais uma dica do mapa mental? Que Hum, não deveria dar para estudante, mas, gente, nunca mais vai precisar colar na vida. Porque ao fazer o mapa, fica tão dentro de você, fica impregnado as cores, aonde ramificou, o que você escreveu, que desenho foi, que na hora que você lê a questão numa avaliação, vem tudo, acende. Você fala, aquilo estava ali. É aquele desenho que eu rabisquei. Não, é aquele que eu mudei. Eu fiz uma cobrinha, é aqui. E era verde, pronto. Aí você vem e sabe o que você estudou. Então, eu particularmente acho incrível, faço, não com a maturidade que precisava. Acho que vou ter que refazer, agora virtual, que é meu mas eu acho incrível, porque a gente guarda mesmo. É incrível, porque como a gente trabalha com os dois lados do cérebro, a gente trabalha tanto memória a curto prazo como memória a longo prazo. Então, às vezes as pessoas me ligavam, né? Antigamente, quando as pessoas faziam ligações telefônicas, né? Eu queria informação do curso sobre memorização. E para eu explicar que, não, eu não dou curso de memorização, mas eu ensino mapa mental, que naturalmente melhora a sua memória, né? Então, eu também, imagine, eu não estudei nada para a prova da OAB, e eu usei, né, durante o último ano da faculdade de Direito, consegui o diploma e ainda consegui passar da primeira fase da OAB sem ter estudado absolutamente nada, só com o que eu lembrava do mapa mental, só sobre esse raciocínio lógico jurídico que eu consegui desenvolver no último ano. Então, né, como a segunda fase virou escrita, aí eu não passei, porque tinha lá uma peça processual e eu não falava juridiquês, eu não fazia estágio, não entendia, então, mas se tivesse sido oral, tinha chance de eu ter passado. Olha, eu acho que foi maravilhoso você não ter passado, porque a gente podia correr o risco de não estar aqui agora do jeito que está. Verdade. Então, eu Só sou uma que, pessoa agraciada com esta OAB aí, que ficou só na primeira fase. mas é aquilo, eu não ia conseguir advogar, não é a minha praia, né? Não é a minha praia. Então, por isso que eu queria largar a faculdade no último ano, mas ninguém deixou eu fazer isso. Aí, Ainda bem também que não deixou, mas você conseguiu conciliar na sua vida essa maravilha que é, porque para mim é arte. Os desenhos, a forma de síntese, isso aí precisa sabe, de muito movimento e muita energia boa. Não é nada que desgaste. Então, o que desgasta, o mundo já está cheio, a gente precisa de leveza. E é mágico saindo do papel ali, tudo num espacinho só. E isso é a simplicidade, não que seja fácil. maravilha. Então, pessoal, lembrem-se de curtir, né? Assinar o canal, assinem o canal da Andrea também, a Malas, e deixe seu comentário, o que você achou? Gente, eu amei, gratidão, Também, eu Elisa. também, e eu acho que todo comentário é importante para que a gente fique melhor. Então, dê a chance para o outro ficar melhor. Isso mesmo. Então, eu vou deixar também aqui os dados da Andrea para vocês entrarem em contato, e quarta-feira que vem teremos um novo vídeo
um novo convidado, um novo tema, e aproveita para maratonar aí os vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, temos aqui um monte de conteúdos diferentes. Gratidão, um beijo. É, Gratidão a você que está beijos. assistindo ao vivo e também para quem está na gravação.